Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma lista dos 25 livros que eu quero ler antes de completar 25 anos. Eu ainda tenho 23 anos, mas hoje, dia 1º de junho, falta exatamente 1 ano e meio para eu completar 25 anos, já que eu faço aniversário dia 1º de dezembro. Então eu achei que o período de 1 ano e meio seria um período perfeito para que eu conseguisse ler esses 25 livros que eu tenho vontade. Então eu montei uma lista, quero conversar com vocês um pouquinho a respeito dessa lista, explicar por que alguns livros estão, por que eu resolvi colocá-los na lista. Então vamos lá. O primeiro livro que tá na minha lista, eu tô colando aqui do celular, tá? O primeiro livro é O Morro dos Ventos Uivantes. Eu quis adicionar mais clássicos nessa lista. O primeiro clássico da vida que eu li foi Orgulho e Preconceito. Eu li esse mês, aos 23 anos. Acho que eu poderia ter lido esse livro há muito tempo, mas acho que eu perdi muito tempo fugindo dos clássicos, com medo. E é claro que foi um desafio no início pra mim, principalmente porque Orgulho e Preconceito é um livro de 1800 e pouquinho, mas eu quero adicionar mais clássicos na minha leitura e criar esse hábito. O segundo livro que eu coloquei é O Pequeno Príncipe. Pra ser bem sincera, eu acho que ele é um livro infantil, mas ainda assim eu não tenho certeza, e ele tá na minha lista justamente por isso. Ele é o livro preferido de muita gente, praticamente toda a humanidade já leu esse livro, as pessoas tatuam a respeito desse livro, e eu não faço nem ideia do que se trata esse livro, então ele tá na minha lista. Eu acho que é um livro que eu tenho que ler, porque deve ter alguma coisa ali naquele livro que faz com que ele seja tão amado. O terceiro livro é O Sol é para Todos. É um livro, se eu não me engano, ele também é um clássico, mas é um livro que várias pessoas indicam, várias pessoas têm esse livro de suma importância, então acho que seria um bom livro para eu adicionar na minha rotina de leitura. Eu coloquei aqui Lolita. Eu vi o filme há muitos anos atrás, e eu quero muito ler Lolita porque é uma história que não deve ser romantizada, é uma história de pedofilia e a gente já tem que assistir ou ler este livro com a consciência disso. Mas todo mundo diz que a escrita é fenomenal, e é uma escrita, é narrado, né, pelo próprio pedófilo, se eu não me engano o nome dele é Humbert, é isso? E ele te faz acreditar, ele te induz a acreditar de que aquilo era um romance, de que a Lolita se oferecia pra ele. Então, por eu já ter assistido o filme, eu quero muito fazer essa leitura, e principalmente porque tem um outro livro que eu quero ler, e eu acho que a leitura de Lolita vai me ajudar e me orientar muito na leitura desse outro livro, que eu já chego pra falar sobre ele com vocês. Tem um outro livro que eu quero ler, que é esse daqui, esse livro maravilhoso, porque, gente, olha essa capa. Capa dura, essa capa em vermelho. É o livro Estúpida Eu, da Camila Coutinho. Deixa eu ver se tem uma foto dela por aqui. Esta é Camila Coutinho. E esse livro tá na minha lista por quê? Primeiro porque eu já tenho ele há mais de 1 ano. Eu iniciei a leitura e não terminei, eu não sei porquê, porque eu lembro que eu estava gostando. Ele conta toda a trajetória dela como influenciadora digital. Ela possui o maior blog do Brasil em questão de rentabilidade. Então, pra quem não sabe, eu trabalho com mídias sociais, YouTube, Instagram, desde os meus 11 anos de idade. Faz mais de 10 anos, 12 anos pra ser exata. E então ela tem conselhos, ela tem vivências, coisas que eu acho que seria ótimo que eu aprendesse e que eu agregasse também na minha rotina. Então é um livro que tá na minha lista e que eu acho também de suma importância pra quem trabalha nesse meio, que é aprender um pouco mais. Outro livro que eu quero ler é Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes. Eu queria colocar um livro de autor brasileiro. Eu sei que a Camila Coutinho é brasileira, mas eu queria um livro de história de algum autor brasileiro, e achei que Uma Mulher no Escuro seria incrível, principalmente porque é um thriller, é um tipo de livro que eu gosto, é um livro que tem sido muito bem falado, então tá na minha lista e tô bastante ansiosa pra ler esse livro, gente. Aqui eu coloquei Para Todos os Garotos que Já Amei, a trilogia, mas coloquei como um único livro. Eu até comprei o box pra tá fazendo essa leitura, e eu resolvi colocar esse livro nos 25 livros antes dos 25 anos, porque eu adoro filme, eu sou realmente apaixonada. Eu não sei porque eu tô enrolando pra ler, sabe? E aí eu falei, não, eu vou comprar o box e eu vou botar na minha lista e eu vou me obrigar a ler,
porque eu acredito que vai ser uma história muito boa, principalmente porque eu adoro esse tipo de livro, com histórias amáveis, fofinhas. Então, tô bastante ansiosa. Então, esses 3, a trilogia, eu coloquei como um único livro na lista. Quis adicionar na minha lista um livro de terror, porque eu nunca li nada do gênero de terror. E filmes de terror são os meus preferidos da vida. Então eu falei, como é que não tem? Então eu adicionei Vidas Eternas, do Ed e da Lorraine Warren, não sei como se fala. Essa edição maravilhosa é da Dark Side, vem até com uma foto. Eu optei por esse livro entre os que tem, porque, se eu não me engano, ele é o único que ainda não virou filme. Então achei que a história fosse me surpreender um pouco mais. Ainda tô sem coragem de ler, eu vou ler esse livro de dia, apesar de amar história de terror. Eu tenho ficado bundona nos últimos anos, mas tô bem ansiosa por essa leitura. Coloquei também outro clássico, Mulherzinhas, ou Little Womans, não sei. Principalmente porque, se eu não me engano, esse livro ele virou uma adaptação. Eu tô louca pra assistir o filme, mas não vou assistir, eu quero fazer a leitura antes. Também acho que vai ser uma leitura que vai me agregar bastante, principalmente porque eu tô nessa pegada de adicionar mais clássicos. Quero poder ler uma maior quantidade de clássicos, porque por enquanto eu só tenho Orgulho e Preconceito na lista. E também já vi várias resenhas muito positivas, então é um livro que eu tô com bastante vontade de ler, apesar de que eu vi que ele é um calhamaçozinho, é bem grandinho. Teto para Dois, se eu não me engano, eu acho que é algum romance ou algo do tipo, mas é um livro que tá sendo muito comentado, tá tendo muitas resenhas no momento. E se for romance, assim, é o meu tipo de livro favorito. Então tá na minha lista também. Coloquei aqui na lista A Cidade do Sol. Me indicaram muito esse livro, falaram que é o melhor livro da vida, favoritaço. Então botei ele na lista, apesar de eu não saber muito do que se trata, tá também na lista. Nossa, eu já falei a palavra lista tantas vezes que, meu Deus, perdão. Coloquei aqui também o livro Inventei Você, que, se eu não me engano, é a história de uma menina que ela sofre de esquizofrenia, e eu nunca li nada desse gênero que tivesse um personagem com um transtorno psicológico tão grave, tão sério. Então achei que pudesse ser uma leitura bem bacana. Coloquei Um Caso Perdido, que eu não tenho certeza agora, mas eu acho que é da Colleen Hoover, e eu amei Verity, então eu quero ler todos os livros da Colleen, porque assim, eu me apaixonei pela escrita dela. Eu só li um até agora, mas se os outros livros tiverem uma escrita tão gostosa quanto o Verity tem, ela tem tudo pra se tornar minha autora favorita. Coloquei aqui Lady Killers, que é esse livro maravilhoso da Dark Side. Esse livro é perfeito. Esse corte preto, a capa neon. E eu coloquei ele porque eu achei a proposta de livro muito diferente. Ele é quase como um livro informativo, porque ele vai contar sobre as serial killers, as maiores serial killers do século passado. Então conta um pouco delas, da história delas, dos casos, dos assassinatos, enfim. Então acho que vai ser uma leitura diferente de tudo que eu já fiz e vai ser bastante interessante. Coloquei na lista o livro Juntando os Pedaços, que vocês vão brigar comigo. Mas eu já comecei a ler esse livro um tempo atrás. Na verdade, pelo que eu tô vendo aqui na marcação, olha só, eu acho que eu tava pra terminar já esse livro, mas eu lembro vagamente da história, eu lembro vagamente do que se trata. Então eu resolvi colocar na minha lista de novo, porque eu lembro que tinha... o menino, ele tinha um transtorno, ou tinha um problema, assim, que ele não reconhecia rosto, se eu não me engano. Ele não reconhecia o pai, a mãe, ninguém. Então, por exemplo, ele sabia que aquela era a mãe dele, porque a mãe dele tinha aquele corte de cabelo, usava aquele acessório, usava aquele perfume. Mas se ele visse, tipo, a mãe dele pelada, por exemplo, ele não saberia que aquela é a mãe dele. Isso com todas as pessoas. E, enfim, ai, eu tô vendo aqui, eu não sabia disso, gente. Tem uma dedicatória, foi meu esposo que me deu, para a mulher mais especial da minha vida, que eu amo muito, espero que goste muito, te amo, Fábio. Ele me deu esse livro em 2017, gente. Só
socorro, 30 de maio de 2017. 30 de maio de 2017. Hoje é 30 de maio. Eu falei que era dia 1, porque eu vou postar dia 1. Mas hoje é dia 30 de maio. E eu nem lembrava que meu marido tinha me dado esse livro. Então, mais do que um motivo especial pra esse livro estar na lista, quero muito ler e terminar, não sei porque eu parei a leitura. Coloquei na lista também o livro Menina Má. Também não sei do que se trata. Eu lembro que eu me interessei porque ele tinha uma capa bonita e aí as pessoas começaram a falar que era muito perturbador e tudo mais, e eu me interessei muito pela leitura, então quero dar uma chance. Aí eu coloquei um livro, eu pensei na verdade que eu queria muito ler Agatha Christie. Dizem que é a rainha, né, do crime. E eu nunca li nada da Agatha Christie. E aí eu até assisti alguns vídeos pra ver por qual livro começar a ler. Mas o que eu mais me interessei foi o Assassinato no Expresso do Oriente, que eu acabei comprando até no site da Amazon, essa versão em capa dura, que eu achei belíssima. E eu paguei, acho que foi R$30, então eu achei um preço muito, muito bom. Então tá na minha lista justamente pra eu começar a consumir conteúdos e leituras da Agatha Christie. Todo mundo fala e eu nunca li nada, que vergonha, né? Tá na minha lista também Mansfield Park, da Jane Austen. Eu só li Orgulho e Preconceito, mas eu me apaixonei por Jane Austen. Tô com medo de ter sido só um amor à primeira vista com Orgulho e Preconceito, mas eu quero dar muito uma chance pra outras obras dela, pra que eu possa me apaixonar também. Comprei essa edição que é da Nova Fronteira, de capa dura, perfeita. Eu tô muito, muito, muito ansiosa pra iniciar essa leitura. Coloquei também na lista da Jane Austen Abadia de Northanger. Eu não sei se é a Abadia ou Abadia, não sei pronunciar, mas é um dos livros mais fininhos dela, então quero muito completar todas as obras da Jane Austen. Quero poder ler todos e tirar minha conclusão sobre a autora. Tem muita gente que tem a Jane Austen como autora preferida e pra mim realmente ela foi uma autora revolucionária, porque a escrita dela é de certa forma extremamente feminista e muito à frente do seu tempo, pelo menos em Orgulho e Preconceito, e eu me apaixonei demais. Coloquei na lista também Minha Sombria Vanessa, e é por isso que eu queria ler Lolita antes de ler Minha Sombria Vanessa, porque eu acho que vai ser importante pra leitura, mas também é uma história sobre pedofilia e uma pedofilia mascarada, assim, sabe? Onde quer te fazer acreditar que é uma história de amor e não uma pedofilia, um caso de pedofilia. A Última Festa também tá na minha lista. Eu vi que é um thriller e é o tipo de livro que eu gosto de ler, então tô querendo adicionar mais thrillers. O pessoal falou muito, muito bem dessa história, que é uma história envolvente, então tô ansiosa pra ler. Coloquei na lista também Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, tem sido falado como um dos favoritos do ano também. Botei minha mãe pra ler, minha mãe tá gostando bastante, então tá na minha lista também. Persuasão, da Jane Austen, tá na minha lista e vai ser o primeiro da lista que eu vou ler. Eu começo a ler dia 1º, hoje, quando eu estou postando esse vídeo, eu começo a fazer a leitura, vou fazer uma leitura conjunta com uma colega e, cara, Orgulho e Preconceito e Persuasão, acho que, e Razão e Sensibilidade, estão disparados como os favoritos de muita gente. Então tô ansiosa pra essa leitura também. Coloquei na lista também Anne de Green Gables, acho que é assim que se fala. A galera foi a loucura quando Anne with Anne, é assim que se fala, foi cancelada pela Netflix e a galera ama essa história, então eu coloquei na minha lista também. Tô ansiosa pra ler. E por último, o último livro da minha lista tinha que ser um clássico e eu coloquei O Grande Gatsby, porque todo mundo fala desse livro. Esse livro é mencionado em vários filmes que eu assisto, então eu preciso saber o que tem de grande esse tal de Gatsby. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado da minha lista de livros, 25 livros antes dos 25 anos. Se você já leu algum dos livros dessa lista, comenta aqui embaixo. E tomara que eu consiga. Eu tenho 1 ano e meio pra concluir essa leitura. E de verdade, espero concluir, porque tem muito livro bom nessa lista, muito livro que eu acho que vai agregar pra minha vida, pra minha personalidade. Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir no Instagram lá de livros, que eu sempre vou estar comentando sobre os livros no Instagram. Um super beijo e até a próxima. Tchau!